Olá, bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Damos início a essa edição com informações para quem tenta se inserir aí no mercado de trabalho. Pelo menos 207 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira. Eles reúnem mais de 32 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a mais de R$ 33 mil no Senado. Há ainda concursos em tribunais de justiça, de contas e regionais do trabalho, ministérios públicos, polícia civil e conselhos regionais em vários estados. E além das vagas abertas, há concursos para a formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Agora vamos falar do tempo. O final de semana foi marcado por chuva e tempo instável em diversas regiões do país. E a previsão de que as chuvas continuem em algumas cidades, pelo menos até o feriado do dia 7 de setembro. Agora vamos juntos ao vivo lá fora com a câmera 10, conferir como está o tempo nesse momento. Você vê aí na sua tela o céu bastante carregado de nuvens, está bem gelado por conta do vento e o tempo deve seguir assim. Agora vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Curitiba, capital do Paraná. Hoje o tempo deve seguir instável e as chuvas devem continuar durante todo o dia, mas em menor volume. A cidade registrou nesta manhã mínima de 7 graus e a máxima não vai passar aí dos 14 graus. Em Florianópolis, o tempo também vai continuar bem fechado. Durante o dia, o tempo pode ficar um pouco mais firme, mas tem previsão de chuva para o finalzinho da noite. A máxima prevista para Floripa é de 19 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui, o tempo segue nublado, como você viu, e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima para hoje na capital paulista é de apenas 20 graus. Mudando de assunto, no destaque internacional, a Alemanha elaborou um plano de ajuda de 65 bilhões de euros para lutar contra a inflação. O país tem enfrentado um aumento do custo de energia em meio à crise do gás, causada pela guerra na Ucrânia. O documento foi elaborado após semanas de negociações entre os 3 partidos da coalizão do chanceler social-democrata Olaf Scholz. O terceiro pacote de ajuda que montamos agora é maior em escopo do que os 2 primeiros juntos. Tem uma grande dimensão que movemos, 65 bilhões de euros se você somar tudo, 95 bilhões de euros se incluir os primeiros 2 pacotes de ajuda. É muita coisa que estamos movimentando. É necessário e deve contribuir para que os cidadãos possam passar por essa situação junto conosco. Scholz, que lidera uma coalizão com ambientalistas e liberais, se reuniu com as principais figuras do executivo para finalizar o plano. O auxílio inclui, entre outros, um cheque especial para estudantes e aposentados, além de um aumento nos subsídios de aluguel. A inflação continuou subindo na Alemanha, atingindo 7,9% ano a ano em agosto, devido ao aumento dos preços da energia induzido pela guerra na Ucrânia. E nesse domingo, os chilenos votaram em plebiscito e rejeitaram por ampla maioria a proposta da nova Constituição. Com isso, continua válida a carta em vigor desde a época da ditadura de Augusto Pinochet. 61,86% dos eleitores rejeitaram o texto de uma nova Constituição. Apenas 38,14% do eleitorado votaram a favor. O resultado contra o conteúdo da nova Carta Magna causou surpresa entre políticos e analistas. A vitória do voto contra era esperada, mas ninguém previu que fosse por uma margem tão ampla. Pela primeira vez em mais de uma década, o comparecimento às urnas foi obrigatório, sob pena de uma multa máxima de 180 mil pesos, cerca de R$ 1.000. E a participação foi recorde, contou com cerca de 13 milhões de eleitores.
O plebiscito para substituir a atual Constituição de 1980 do regime de Augusto Pinochet e que recebeu reformas no governo de Ricardo Lagos em 2005, foi convocado após os fortes protestos de 2019 no país. Em 2020, havia sido realizado um referendo para saber se os chilenos queriam mesmo uma nova Carta Magna. Na ocasião, quase 80% responderam a favor de haver um novo texto. Na noite deste domingo, em discurso à nação, o presidente Gabriel Boric diz que o resultado mostrou que o povo ficou insatisfeito com a proposta realizada pela Convenção Constitucional, mas deixou claro que o processo para uma nova Carta Magna deve continuar. Enquanto isso, a Constituição de 1980 ainda vigora no país. A polícia do Canadá procura nesta segunda-feira 2 suspeitos por ataques com facas que terminaram aí com 10 mortos e 15 feridos em 2 localidades remotas do país. Os homens foram identificados como Damien Sanderson e Miles Sanderson através de ligações feitas por testemunhas. Após vários chamados, a polícia encontrou os corpos na comunidade indígena Nação James Smith Cree e na cidade vizinha de Weldon, na província de Saskatchewan. De acordo com as autoridades, as facadas aconteceram em 13 pontos diferentes da região. A comunidade Nação James Smith Cree, com 2.500 habitantes, declarou estado de emergência local. Já os moradores de Saskatchewan receberam a recomendação de permanecer em casa. As motivações dos ataques ainda são desconhecidas. E antes de encerrar, falamos de esporte. Olha só, faltam 76 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix vai nos ajudar a relembrar o Mundial da Inglaterra em 1966. Vamos acompanhar. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo é sobre a Copa de 1966, realizada na Inglaterra. Este Mundial foi marcado pela polêmica e pelo primeiro e único título dos criadores do futebol. A qualidade técnica da competição não foi das melhores e sobressaiu o pragmatismo da seleção inglesa, que tinha grandes jogadores como o goleiro Gordon Banks, o zagueiro Bob Moore e o meia Bob Charlton. O English Team ainda teve uma mãozinha da arbitragem nas quartas de final contra a Argentina e na decisão contra a Alemanha Ocidental. Uma das sensações do torneio foi Portugal, que estreou em mundiais. E também teve o seu líder, o artilheiro Eusébio, com 9 gols. Já o Brasil decepcionou. Ganhou apenas na estreia por 2-0 da Bulgária e foi eliminado ainda na primeira fase, após 2 derrotas por 3-1 para a Hungria e Portugal. Faltam 76 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Muito obrigada pelas informações, Leonardo Félix. E é isso aí, todo mundo na contagem regressiva. Essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre os golpes aplicados via Pix e como se proteger deles. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder e claro que eu espero você. Até mais.